Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui. Pode se assentar um pouquinho. Vamos lá, logo ficar de pé para ouvirmos a palavra de Deus. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do meu amigo, pastor Valdemar, por estar aqui fazendo parte da campanha de 12 dias de clamor, 2 vezes sem juros, né, reverendo? Você aprendeu comigo isso aí, tá, né? Eu fazia também, quando trabalhava em turno, na igreja do Gardênia, a campanha, todo mundo fazia 12 dias ininterrupto, e lá no Gardênia fazíamos 2 vezes sem juros, né? E eu louvo a Deus pela igreja, estar aqui em oração buscando ao Senhor. São 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Fizeram o primeiro semestre e agora estão fazendo o segundo semestre. Eu cheguei um pouco mais cedo, fui orar ali, e no meu coração confesso que só veio gratidão, pastor Valdemar, e a minha oração a Deus foi essa: Deus, obrigado por esta igreja, porque eu cheguei aqui aos meus 14 anos, saí aos 24, então foram 10 anos, de 88 a 98. 98 já saí casado para assumir a igreja lá do Jardim Varã, e foram os 10 anos, eu posso dizer e afirmar, mais importantes da minha vida. Foi esta igreja. Essa igreja, chegamos aqui adolescentes, ainda novinho na fé. Nós aceitamos Jesus em uma denominação ali no bairro do Gardênia, mas bem novinho, chegamos aqui e fomos impactados pela Jubrac, Grupo Ágape, quem é do Antiga deve lembrar, Grupo Ágape, Marina e a turma, e aqui crescemos, aqui servimos a Deus, aqui tivemos grandes experiências com Deus, aqui o Senhor me forjou. Assumimos a liderança de jovens também aqui muito cedo, com 17 anos até os 23 anos, então por 5 anos. Aqui conheci a Beth, que nasceu nessa igreja. Estamos casados há 28 anos. Então, a minha palavra ao Senhor ali e a esta igreja amada é gratidão por fazer parte da minha vida desde muito cedo. E eu dou graças a Deus pela igreja do Jardim Revista, e sempre ficará nas nossas lembranças, e tudo aquilo que Deus realizou em mim, como homem, como marido, hoje como pastor. Certamente a base foi os 10 anos que nós estivemos aqui com vocês. Amém? Então agora vamos colocar de pé. Eu confesso para os irmãos que eu fui meditar nesse tema, reverendo Valdemar, e aí meu coração se encheu de tanta coisa, e o tema desta noite, sou livre para adorar diante do trono. Na verdade, os 12 temas da campanha eu que acabei escrevendo, né, desde os 12 dias para mandar para todas as igrejas do campo. E eu meditando nesse texto, nós não vamos sair do texto, mas como eu que escrevi os temas, eu vou me dar a liberdade de continuar nessa mesma linha do tema, mas com o tema o Cordeiro Eterno e o Trono. E nós vamos trabalhar nessa linha de sou livre para adorar diante do trono, mas fiquem na cabeça, o Cordeiro Eterno e o Trono. É o caminho que o Cordeiro nos conduziu, pavimentou para que estivéssemos diante do trono para adorá-lo com a liberdade que temos hoje. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, 1, 4. Outra coisa, o reverendo Valdemar sempre fala que eu prego em 3 ou 4 tópicos, né? Eu, na verdade, hoje, eu não quero pregar em 3 ou 4 tópicos, mas é um pouco mais complexo. Espero que o Senhor nos dê graça e capacidade de síntese para nós sermos bem objetivos. Mas eu quero pregar na verdade, 4 textos. Então eu vou pedir para a equipe aí da mídia me ajudar aqui com os versículos, que eu quero falar menos, eu quero deixar a palavra falar mais. Amém? Quero falar menos e lermos muitos textos bíblicos, e se fará necessário lermos muitos textos bíblicos para compreendermos o que Deus
tem a falar conosco nesta noite. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler, eu quero que você acompanhe esse texto. Esse é o primeiro texto que vamos ler, mas ao longo da palavra vamos ler mais 3 textos, se Deus assim permitir. Diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achara digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos animais viventes, entre os anciões, um como cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque fosses morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número deles, milhões e de milhares. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer ao que está assentado no trono e ao Cordeiro: sejam todas ações de graça, de honra, de glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões prostravam e adoravam ao que vive para todo o sempre. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Podei vos assentar. Nosso jovem obreiro já orou por nós. Não há necessidade de orarmos novamente. Queridos irmãos, quando nós olhamos as Escrituras, nós temos muitos relatos, nós temos muitas histórias, nós temos muitas jornadas às Escrituras que conduz para uma revelação que Deus tinha a fazer no futuro. Nós temos profecias e revelação de Deus que já se cumpriram dentro do próprio povo de Israel. Outras se cumpriram nos dias de Jesus. Outras ainda estão para se cumprir. No entanto, queridos, quando nós olhamos a trajetória de um personagem nas Escrituras, e nós lemos sobre ele aqui hoje, que é o próprio Cristo, denominado desde o princípio como Cordeiro, isso me impressionou. E eu confesso para os irmãos que a gente vai lendo um texto, lê outro, a gente vai lendo, vai cavucando um pouquinho mais, fala: meu Deus, aonde vai parar isso? Aonde vai parar? E por isso nós denominamos essa palavra como o Cordeiro Eterno e o trono, livres para adorar diante do trono, porque
As Escrituras nos mostram de uma forma muito clara a trajetória do Cordeiro de Deus. E ela nos mostra, nós vamos ver desde a fundação do mundo, ela nos mostra na eternidade, ela nos mostra na criação e no Éden. A trajetória do Cordeiro, ela vai sendo revelada na vida de Abraão, nos dias de Abraão, sabemos disso, com Isaac, com o Cordeiro substituto. Nós vamos acompanhar ainda a trajetória do Cordeiro nos dias de Moisés, no Egito. Sabemos do Cordeiro Pascal, o Cordeiro que teve que morrer e o seu sangue estar nos umbrais da porta para que os primogênitos fossem poupados. Nós olhando também ainda o Velho Testamento, nós vamos ver que a trajetória do Cordeiro nas Escrituras e na história se dá também a partir da ordem de Deus de que cordeiros e animais fossem sacrificados para que tanto no tabernáculo como no templo fossem sacrificados para perdão de pecados, tanto do sacerdote como do povo. Nós vemos que todo o Velho Testamento, o livro de Levítico, se dá uma espremida nele, só dá sangue, né? De tanto sacrifício. E sabemos que Deus nunca perdeu mão da história. A coisa mais maravilhosa e que me encantou é que Deus sempre teve um plano. E Ele nunca abriu mão deste plano. Deus tinha um projeto. Nós vamos ver alguns textos que vamos ver que é antes da fundação do mundo. Por isso que é um Cordeiro eterno. E Deus manteve-se nesse plano ao longo da história. E este plano que me inclui e te inclui, porque é um plano de redenção, é um plano de salvação, é um plano de reconciliação de um homem que resolveu pecar, pecou e se afundou no pecado, mas também de um Deus que é santo e que abomina o pecado, mas o seu amor foi manifestado, revelando para nós progressivamente ao longo das Escrituras o Cordeiro eterno que morreria em resgate de muitos. Isso me deixou muito impressionado nas Escrituras. Quando nós olhamos, depois de 400 anos em que a voz profética tinha se cessado, o período entre o Velho e o Novo Testamento, e está se fechando o Velho Testamento, na abertura, o último dos profetas do Velho Testamento, ele vem pregando o quê? Ele vem pregando, é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos. E ele vem pregando a chegada de quem? A chegada do que aquele que quando viu ele pela primeira vez, ali adulto, ele olha para Jesus e fala, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu penso que esse resumo que eu fiz para os irmãos aqui rapidamente, de todo o Velho Testamento, era o que estava na mente e era o que estava no coração de João. Ele se lembrou do animal ou cordeiro, não sabemos, porque a Bíblia nos mostra, mas do animal que foi morto lá no Éden para cobrir as vergonhas de Adão. Ele se lembrou. Ele se lembrou do cordeiro substituto de Isaac, lá no monte. Ele se lembrou do Cordeiro Pascal. Ele se lembrou dos cordeiros que foram mortos e o seu sangue levado pelo profeta para onde? Levado pelo sacerdote, sumo sacerdote aonde? Levado até o Santo dos Santos, diante do trono, da presença, representada ali pelo tabernáculo e pela tampa do propiciatório na Arca da Aliança. Ele se lembrou das palavras de Isaías, quando Isaías diz, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele se lembrou de tudo isso e ele, ao olhar para Jesus, ele diz, está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, isso é maravilhoso. Então,
O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro desta linha é o texto de 1 Pedro 1-24. Não vamos ler todos, vamos ler alguns, mas eu gostaria que vocês aí, a mídia me ajuda. 1 Pedro, nós vamos refletir nesse texto, porque Pedro esteve com Jesus, andou com Jesus, teve grandes experiências com Jesus, e agora ele escreve sobre este Jesus, que é o Cordeiro, que o seu sangue foi derramado. Eu quero que você coloque aí Pedro 1:20. Nós vamos começar por aí, e vocês vão entendendo. O Espírito Santo, eu sei que também vai revelando a palavra a vocês. Olha o que o texto nos diz primeiramente. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, Pedro aqui, ele está afirmando que desde a eternidade, o Cordeiro de Deus, o projeto de redenção elaborado na eternidade por Deus, já estava pronto. Se nós lermos o versículo 19, nós vamos ver, olha o que nos diz o versículo 19. 1:19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem os fazeis estar atentos, como a luz. 1 Pedro 1:19. Bem fazeis estar atentos, como uma luz que... Eu estou lendo errado, irmãos, desculpa. Eu estou aqui em 2 Pedro 1:20. 1:19. 1 Pedro 1:19. Nos diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O que Pedro ele está dizendo? Que o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de mim e de você, por amor de vós. O que eu entendo nesse texto? O que eu entendo nesta palavra? Eu entendo nesta palavra, nesse texto, que na eternidade, Deus, a Trindade, Deus já decidiu nos perdoar e nos justificar. Entenda isso. Eu costumo afirmar que o primeiro ato de Deus para a nossa salvação e redenção, e para que nós, e podemos afirmar dentro do tema, tivéssemos liberdade, fôssemos livres para adorar diante do trono, o primeiro ato de Deus foi a decisão prévia de nos perdoar. É o primeiro ato que ele tomou por nós. Na eternidade, na sua presciência, o homem vai pecar, mas eu já decidi em perdoá-los de antemão. Pedro vai afirmar isso, vai afirmar que o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ele foi derramado. Isso estava oculto, mas foi sendo revelado ao longo da história da humanidade, para que agora fosse manifestado nesses últimos dias, e foi manifestado por amor de nós. E isso, queridos, me incomoda bastante, porque nós estamos falando aqui da pessoa de um Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem toda a sabedoria, que nele habita toda a glória e majestade. Este Deus, de forma incompreensível, ele decide perdoar a quem ele criou, e este que ele criou o rejeitou e saiu da sua presença, mas ele de antemão já decidiu nos perdoar, nos redimir, e o caminho e o plano redentivo se passa pelo Cordeiro.
Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Vamos caminhar um pouquinho. Versículo 18, aí dos mesmos versículos. Versículo 18, o que vai nos dizer? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fosseis resgatados da vossa maneira de viver por tradição, recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, como nós lemos. Nós vemos que, além da decisão de Jesus, de Deus, da Trindade, nos perdoar na eternidade, o seu sangue nos resgata, nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Ou seja, nós vivíamos e estávamos vivendo, essa palavra vã, ela expressa da nossa inútil maneira de viver, da nossa vida sem propósito, da nossa vida vã. E o texto vai nos afirmar, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Ou seja, Deus decidiu de antemão nos perdoar e nos justificar, mas Ele também olha para a nossa vã maneira de pecar, para os nossos pecados, olha para a nossa vida e vê que de fato estávamos em uma condição que não lhe agradava, mas Ele decide nos perdoar e nos resgatar, e esse resgate não se deu por coisas físicas, corruptíveis, mas este resgate se deu pelo sangue de Jesus, pela morte do Cordeiro. Nós conhecemos o nosso passado, alguns mais difíceis, outros menos, mas as Escrituras vão nos afirmar que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, e de que todos os homens necessitam da salvação. Vamos lá, Pedro 1,3, eu estou voltando o texto do capítulo 1 para os primeiros versículos. Olha o que nos diz: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que além de Deus decidir nos perdoar e o seu sangue nos resgatar da nossa vã maneira de viver, Ele também nos revelou, nos deu a revelação do Cordeiro, do Cristo morto, mas do Cristo ressurreto, que agora a sua morte e a sua vida é reproduzida em mim. E logo eu não aceito apenas uma religião, eu não aceito apenas congregar em uma igreja cristã, em uma denominação, ou ser membro de uma igreja cristã. De fato, a entrada no reino de Deus, ela se dá pelo novo nascimento, ela se dá por uma conversão genuína, com uma experiência com o Cristo ressurreto. A entrada no reino de Deus. Se existe um caminho para chegar diante do trono, para adorar ao Senhor com liberdade, a porta de entrada é por meio do arrependimento e de uma experiência real com Jesus. Se dá por aí. E Pedro vai dizer e vai afirmar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Bendito, adorado, glorificado seja este Deus, porque Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, mas Ele vendo a nossa morte, olhando a nossa miséria, Ele sopra vida, como Ele mostrou para Ezequiel, no vale de ossos secos. Ele profetiza a vida, os ventos vêm, a vida chega, e Ele nos faz uma nova criatura. É por isso que Paulo vai dizer:
Logo, se ele morreu, eu morri. Logo, se ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele, para andar em novidade de vida. Você está entendendo, queridos? O texto ainda vai dizer, o versículo 1 e 2, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro já inicia a carta falando sobre o sangue do Cordeiro derramado. E ele vai dizer, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus, o Cordeiro eterno, a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Queridos, eu posso só afirmar aqui que desde a eternidade, reforçando o primeiro tópico, que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo decidiu te eleger, te escolher, te chamar. E Ele decidiu isso porque Ele quer você perto dEle, diante do trono dEle. Amém, irmãos? É o primeiro texto, vamos para o segundo texto, para nós tentarmos concluir esta palavra. O segundo texto que veio ao meu coração é Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 28. Coloque rapidamente aí, capítulo 9. O texto vai dizer, primeiramente o versículo 11. Olha o que o texto vai dizer. Você pode ler também pela tela. Olha o que o texto vai dizer. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, desde a criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e efetuou uma eterna redenção. O autor de Hebreus, ele vai dizer, olha, o Cordeiro eterno, vindo ele, agora ele estabelece uma nova aliança. Esta nova aliança, ela não é baseada em agora cordeiros que vão morrer todos os dias, mas ele efetuou uma eterna redenção, derramando o seu sangue, e por uma só vez redimiu todos os homens, restaurou e traz redenção a todos os homens. E isso, queridos, o autor de Hebreus vai dizer, o Cristo veio, o Cordeiro nasceu, o Cordeiro morreu e efetuou uma eterna redenção. Se na primeira parte, no texto que nós lemos em Pedro nos fala de uma questão, podemos dizer, teológica. Somos eleitos, somos redimidos. Eu vejo aqui Hebreus falar de uma questão prática em nós. Ele vai dizer, ele efetuou em nós esta redenção. O evangelho que pregamos não é um evangelho teórico. O evangelho que pregamos é um evangelho prático, é um evangelho de experiência. Hebreus 9,14, vamos ler. Ele vai dizer ainda, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. O autor de Hebreus vai dizer, ele efetuou em nós uma eterna redenção, e ele purificou a nossa consciência morta para servirmos o Deus vivo. Olha o caminho que Deus está fazendo. Olha o caminho que o Cordeiro pavimentou para mim e para você. Ele primeiramente se oferece. E ele diz, eis-me aqui. E ele vai à cruz como um cordeiro mudo. Mas a sua obra na cruz, ela começa agora
pela manifestação e ação do Espírito Santo em mim, ela começa agora a levar a minha consciência, que estava morta, a ser despertada em um novo homem que foi gerado em nós. E essa obra eu posso chamar de obra de santificação. Ele começa a imprimir em mim as marcas de Jesus, ele começa a imprimir em mim o coração de Jesus, a mente de Jesus, o jeito de Jesus. O Espírito Santo começa a imprimir em mim os sentimentos de Jesus, para que eu venha estar com liberdade diante do trono, para que eu venha estar na presença do Pai, para que eu venha estar servindo ao Deus que é vivo. O autor de Hebreus nos fala no versículo 11 sobre uma eterna redenção que ele efetua, e ele nos fala de uma purificação da nossa consciência para servirmos o Deus vivo. 9:24. Vai se alimentando da palavra, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos de homens, figura, na verdade, do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Eu disse lá no versículo de Tiago, que o primeiro ato de Deus foi decidir nos perdoar e nos justificar, porque Cristo, ele entrou no céu, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O que isso significa? Isso significa justificação. Isso significa que eu estava diante de Deus com uma situação difícil e já estava em condenação. Isso significa que Deus, ele estava decidido e teria que o fazer, em derramar juízo sobre todos os homens, porque nós transgredimos a sua lei. Mas quando nós olhamos esse texto, o autor de Hebreus, ele vai dizer, Jesus entrou não num santuário feito por mãos humanas, como um sacerdote levando sangue. Ele entrou nos céus com o seu próprio sangue e disse, Pai, está aqui, eu morri por eles. Não ajuiza eles, não derrama juízo sobre eles, porque o juízo já caiu sobre mim. É justificação. É por isso que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 5, justificados sois pela fé, temos paz com Deus. É maravilhoso esse texto. Hebreus 9:28 vai dizer, eu disse para vocês que seria um bocado de versículo, né? 9:28 vai dizer, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam na sua salvação. A obra de redenção em nós, ela não é pela metade. O Senhor não apenas nos perdoou e nos justificou, como afirmamos, o Espírito Santo veio habitar em você e veio revelar toda a verdade a você. E veio mostrar o quanto de fato somos pecadores, mas mostrar o quanto este Deus nos amou e o quanto agora Ele quer trabalhar em mim e em você, para que eu esteja na presença do Deus vivo, adorando de uma forma que lhe agrade. E que de forma vai o agradá-lo? O autor de Hebreus vai dizer, ele se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam na salvação. Deixa eu contar uma verdade das Escrituras para você, que Paulo vai dizer em Romanos sobre essa questão de pecados. Jesus não veio apenas para perdoar os seus pecados. Paulo vai afirmar, a partir do capítulo 1 de Romanos, que ele veio efetuar duas coisas. Primeiro, te perdoar os pecados, mas depois te libertar do pecado. Isso quer dizer que a obra de redenção, ela é plena. Primeiro, sim, Jesus morreu pelos seus pecados, mas Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, vocês já estão crucificados com Cristo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Vocês que já foram livres do pecado, como podereis permanecer ainda nele? Isso significa que Jesus
Tem um autor de um livro que eu li há 30 anos atrás, chamado Watchman Nee. Ele fala que Jesus, que a obra da redenção não veio apenas tirar de circulação os produtos. Ele veio desativar a fábrica. E de fato, a obra redentiva em nós é tão plena que ele desestrutura em nós a estrutura do pecado. E a expressão teológica para isso, ele mortifica, ele leva à morte essa estrutura, essa consciência morta que aqui o autor de Hebreus falou, e nos leva agora, gerando em nós um novo homem, uma nova mulher. Ele faz nascer em nós agora um homem e uma mulher segundo os moldes de Jesus. Eu gosto muito, queridos, dessa temática, gosto muito da temática igreja. Quando nós olhamos o autor, quando o apóstolo Paulo em Éfeso, nós vamos ver ele falando da relação da igreja, do nascimento da igreja, deste povo chamado igreja que sou ele e você. E o autor de Efésios capítulo 3, ele vai dizer, olha, os judeus agora e os gentios foram juntados, reconciliados, foi feito do judeu e do gentil um povo só. E algumas traduções diz, e fez do gentil e do judeu uma nova humanidade. Eu gostei dessa tradução. Quando eu li essa tradução, algumas dizem um novo homem, e numa tradução que eu tenho, diz humanidade. Eu falei, eu dei tanto glória a Deus, pastor, porque eu falei assim, como que é isso? O que isso significa? Porque aí eu pensei assim, Deus fez uma nova humanidade em Noé. Não foi? Ele fez uma nova humanidade em Noé, destruiu tudo e fez uma nova humanidade em Noé. E agora, Deus faz uma nova humanidade em Cristo. E eu pertenço a essa nova humanidade. Aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram perdoados, mas que o Espírito Santo veio também habitar e gerar o novo homem, formando a nova humanidade. E essa nova humanidade, ela se chama Igreja de Jesus Cristo. Irmãos, como disse, é para dar glória de pé. Porque o amor dele é muito grande por nós. Então, quando nós olhamos o autor de Hebreus, ele vai dizer, ele vai afirmar essas verdades práticas. Ele efetuou uma eterna redenção. Ele nos purificou da nossa consciência morta. Ele compareceu diante do Pai para nos justificar diante dele. E ele, oferecendo-se uma só vez, ele tira o pecado. Ele mortifica o pecado. Eu sou livre do poder do pecado, porque Cristo me libertou. Amém? Vá para o terceiro texto, estou terminando, 10 minutos, 15 minutos, estou terminando. Apocalipse. Agora nós vamos ir para o texto que nós lemos. Você achou que eu tinha esquecido do texto que nós lemos, né? Não esqueci. Estava dando só uma volta para chegar nele. O texto vai dizer e nos vai afirmar algumas verdades que de fato marcou também o meu coração. Esse texto sempre me encanta. Quando olho o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, o texto vai nos dizer que então João teve uma visão. Isso, queridos, o texto que lemos em Pedro nos fala de uma questão mais teológica. O texto que lemos em Hebreus nos fala mais de uma questão prática da redenção em nós. Esse texto nos mostra a glorificação, a entronização de Cristo, do Cordeiro nos céus. E também nos dá uma perspectiva dessa redenção escatológica, uma perspectiva eterna para nós dessa redenção. E você pensa que o Cordeiro estava na onde? O Cordeiro estava lá. O Cordeiro estava antes da fundação do mundo. O Cordeiro estava na história da humanidade, da nossa redenção. E o Cordeiro continua aqui. Quando eu leio esse texto, eu vejo muito isso. O texto nos fala que João, já velhinho, teve a visão de Apocalipse e teve revelações maravilhosas. E em determinado momento o texto vai dizer que ele viu a dessas os que estavam
assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ele viu um anjo forte, o texto vai nos dizer, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro? Essa era a visão que ele viu, um trono. Ele viu, o texto nos fala, um livro selado. E um anjo bradando: quem é digno de abrir o livro? O texto vai nos dizer que ele, vendo aquela situação, ele chora. Ele não entende. Versículo 4 vai dizer: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. E disse-me um dos anciões: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu não sei se até aqui João ainda estava entendendo o que estava acontecendo. Ele chorava. Mas quem vai abrir? Quem é digno de abrir? Ele recebeu a informação que tinha alguém que era digno de abrir. Mas eu penso que João ainda estava meio confuso. E o versículo 6 vai dizer: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. João vê, a visão dele é de quem? É do Cordeiro eterno, é do Cordeiro eleito desde a fundação do mundo, é do Cordeiro da história, é do Cordeiro que João viu, é do Cordeiro que Isaías profetizou. João vê um cordeiro como morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados à terra, e veio, tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes, os 4 anciões, o que eles fizeram? Eles se prostraram. Começa aqui o tema, pastor Valdemar, e vai ser muito rápido, estou terminando. Adoração. O céu se prostra, os céus adora, e o texto vai dizer: e os 24 anciões prostraram-se diante de quem? Diante do Cordeiro, tendo pois ele harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um cântico dizendo, deixa eu parar um pouquinho aqui. O texto, não sei, vou ler rapidamente aqui 3 textos. João, ele consegue enxergar no capítulo 5 e também no capítulo 7. Podemos ver que João viu 3 manifestações de adoração ao Cordeiro que foi morto. Ele vê 3 manifestações. A primeira manifestação de adoração foi daqueles seres viventes. Eu penso que eles tinham autoridade nos céus, porque a Bíblia nos fala que eles tinham coroas. Eles eram anjos, seres celestiais destacados, mas diante do Cordeiro, eles se prostraram com suas coroas e colocaram diante do Cordeiro. O texto vai nos afirmar e vai nos dizer de forma maravilhosa. Eles cantavam um novo cântico, versículo 9. Vamos ler todos juntos, vem comigo ali, vamos ler. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fosses morto e com teu sangue comprasses para Deus os que precedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo. Foi a primeira adoração. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Os seres celestiais adorando, digno é o Cordeiro, porque ele foi morto, com seu sangue comprou para Deus aqueles que são de toda tribo, língua, povos e nações. É a primeira adoração do céu. A segunda adoração, o texto vai nos mostrar, versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhares e milhares, e com grande voz diziam, vamos ler, versículo
Versículo 12, vamos ler? Versículo 12. Proclamando com voz forte. A segunda adoração era de todos os anjos celestiais, que a Bíblia vai dizer que eram milhares e milhares, miríades, milhões de milhares. Todos os seres celestiais adoravam. Quem, irmãos? Ao Cordeiro. E o que adoravam? Vamos ler todos juntos? Proclamando com voz forte. Irmãos, espera um pouquinho. Será que os anjos tinham pulmões? Esses são seres celestiais. A Bíblia fala com voz forte. Dá para você proclamar com voz forte, porque Deus te deu pulmões fortes, vamos dizer, proclamando com voz forte. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Foi a segunda expressão de adoração ao Cordeiro Eterno. Todos os seres celestiais adoravam assim. Mas teve uma terceira manifestação de adoração ao Cordeiro. Versículo 13. E eu vi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer. Vamos ler, irmãos? Então vamos ler novamente com voz forte. Então ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Agora, irmão, se junta não apenas os 24 anciões, não apenas os milhares e miríades de anjos dos céus, se junta toda a criatura do céu, da terra, debaixo do mar, todo ser vivo cantava aquele que está assentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro seja dada todo o louvor, a honra, a glória, o domínio para todo sempre. Eu falei que teve 3 manifestações de adoração aqui, mas vai se juntar a ele um outro grupo. Vai se juntar a ele outro grupo. Abra a sua Bíblia no capítulo 7. Olha o que o texto vai nos dizer. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 9. O texto vai nos dizer assim: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono. Perante quem, irmãos? Perante o Cordeiro. Trajando o que, irmãos? Vestes brancas, com palma nas mãos. Vamos ler o versículo 10 juntos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Versículo 11 vai dizer: e todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciões, os 4 animais prostravam-se diante do trono, do seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus, para todo sempre. A festa está completa. A festa já se iniciou nos céus, mas ela estará completa quando a noiva chegar, quando a igreja chegar. E as Escrituras vai nos dizer: de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as etnias, com voz forte, vai cantar louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força, sejam dadas ao nosso Deus para todo sempre. Seja dada ao Cordeiro, porque Ele comprou homens para Deus. O caminho está aberto.
Quando o cordeiro morto, quando Jesus estava na cruz. Eu quero que você se coloque de pé. Quando Jesus, na cruz, com coroa de espinhos em sua cabeça, já perdendo as forças, ele olha para o céu e ele brada ainda com as últimas forças humanas que tinha. Ele grita: está consumado, está consumado. Esta palavra no grego quer dizer telestetai, significa está cumprido, está pago, está consumado. Quando Jesus cita, brada esta palavra, a Bíblia nos fala que o véu do templo, ela se rasga de cima para baixo. Não se rasga de baixo para cima. De cima para baixo o véu do templo se rasga. Isso significando, e o próprio autor de Hebreus, no capítulo 9, ele vai, no capítulo 10, ele vai dizer: cheguemos-nos com toda a confiança, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou. O véu do templo é rasgado, e a todos os homens que creem agora é dado a liberdade de entrar no caminho, do caminho que leva ao trono, do caminho que conduz ao trono da graça, do caminho que te conduzirá para logo, muito em breve, você se juntar aos 24 anciões, você se juntar aos miríades de anjos, você se juntar a toda criatura dos céus e da terra, você se juntar como igreja e você adorar ao Cordeiro que foi morto, porque o Cordeiro morreu e na cruz ele bradou: está consumado. Cheguemos-nos então com verdadeiro coração, em inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, retenhamos a firme confissão da nossa esperança. Esse é o texto de Hebreus capítulo 10. Porque o Cordeiro morreu, o Cordeiro eterno pavimentou o caminho para o trono. Eu, um homem pecador, eu, um homem que já estava sob condenação, agora me dado o direito de estar ao trono, diante do trono, o adorando hoje como igreja, o adorando amanhã como igreja, o adorando na eternidade como igreja, porque o Cordeiro morreu e o Cordeiro ressuscitou e está diante do Pai. Eu quero que você incline a sua fronte. Eu quero que você ore comigo. E já estou passando para o pastor Valdemar. Você foi eleito, você foi escolhido. Essas promessas se cumprem em mim e em você. Eu quero que você agradeça, só agradeça e fala: Senhor, muito obrigado pelo Cordeiro eterno que veio, que morreu, mas ressuscitou e está diante do Pai. Pai, nós estamos diante da Tua presença, e diante da Tua face, e diante da Tua palavra. E eu venho orar e me colocar diante de Ti para Te louvar e Te adorar. E eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti, ó Pai. Eu Te glorifico pelo Teu amor. Eu Te glorifico pela salvação. Eu Te glorifico pela esperança viva. Eu Te glorifico por hoje ser igreja. Eu Te glorifico por estar na Tua presença. Eu Te glorifico pela esperança que o Senhor nos dá, ó Pai, por meio das promessas da Tua palavra, de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, adorando o Cordeiro na beleza da Sua santidade, adorando ao Cordeiro que foi morto e, ó Pai eterno, nos conduziu, ó Pai eterno, ao caminho do trono, ao caminho da adoração, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. E amém, amém, amém. Se você é grato a Deus
pelo Cordeiro que morreu e ressuscitou, pelo Cordeiro eterno. Eu quero que você aplaude ao Senhor, que você glorifique este Cordeiro morto, porque Ele está. Eu vou para o Pai, mas eu vos prepararei um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ele está nos aguardando lá, para essa grande festa. Deus abençoe, pastor Valdemar, em nome de Jesus. Aleluias.